E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem a intenção de falar um pouco sobre essa nova tática que o Adilson Batista pretende utilizar no Cruzeiro, que conta aí com a entrada de mais um volante, né, que é o Pedro Bicalho, na vaga de um dos meias, tornando essa formação algo mais próximo de um 4-5-1 ou até um 4-3-3, tudo depende da forma que se quiser olhar. Mas eu acho legal também a gente contextualizar um pouco essa atual formação do Cruzeiro com as ideias que o Adilson Batista fazia naquela primeira passagem pelo clube, que durou de 2008 até 2010. É claro que durante 2 anos e meio, o Adilson Batista usou diferentes peças, precisou remontar o elenco por causa de saída de jogadores, mas ele sempre usou como base uma linha de 4 na defesa e um trio de volantes no meio campo. Então eu vou começar falando dessa formação inicial, dessa provável escalação do Cruzeiro para domingo contra o Uberlândia, e depois pego o time de 2009, que foi, na minha opinião, pelo menos o melhor Cruzeiro, né, a melhor versão de Cruzeiro do Adilson, pra gente fazer um comparativo. O time que tá treinando aí com o Adilson Batista, né, tem o Fábio no gol, isso aqui não é novidade, o Arthur tomando a vaga do Kaká na zaga para jogar ao lado do Léo, o Valdir jogando na lateral direita porque o Edilson está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo e o João Lucas mantido na esquerda. Aí no meio campo, o primeiro volante é o Felipe Machado, tem também o Jadson e o Pedro Bicalho, então são esses aqui os 3 volantes escolhidos de momento. O Maurício é um meia que tem jogado mais pelo lado direito, né, puxando para dentro, o Everton Felipe fazendo a mesma coisa pelo lado esquerdo, e aí vale ressaltar, né, um destro jogando pela esquerda, um canhoto jogando pela direita, e o Marcelo Moreno, que vai estrear nesse domingo no comando de ataque. Olhando aqui, o que a gente consegue entender como ideia do Adilson para o momento ofensivo? Que a gente tem uma construção de jogo partindo muito por causa desse camarada aqui. O Machado é um cara de boa qualidade no passe e o Adilson aposta bastante nesse jogador, já deu muitos exemplos disso. O Pedro Bicalho também é um volante de bom passe, mas é um jogador que não se projeta tanto assim pro ataque, embora tenha essa característica também para ser trabalhada. O Jadson já é um menino que tem mais vivência jogando pelo lado do campo, como meia pela direita, já jogou pela esquerda eventualmente, e também já jogou aqui fazendo uma função como um camisa 10. É um cara que a gente vê que tem um jeito mais solto de jogar, ele se projeta mais ao ataque, tem facilidade para fazer isso, e eu acho que o Adilson botou 3 volantes pensando no seguinte termo: a gente tá com dificuldade para iniciar essa construção de jogada por dentro. Tendo mais um homem aqui nessa função dos volantes, o que ele pode fazer com esse time? Ele pode subir os laterais, o João Lucas e o Valdir no momento com bola. A gente sabe que o Felipe Machado é sempre o cara que tenta iniciar as jogadas. Então você abre os 2 zagueiros, né, para fazer a já conhecida saída de 3, né, e você tem opção de jogo pelos 2 lados e você tem 2 volantes de boa qualidade de passe aparecendo. E esses 2 meias, o Everton Felipe e o Maurício, eles também têm característica de voltar para ajudar na construção. Então acaba que com essa formação, o Cruzeiro tem muita gente com qualidade de passe, mas aí tem um lado negativo. Esse não é um time essencialmente veloz. Everton Felipe e Maurício não são jogadores lentos, mas também não são velocistas. O Marcelo Moreno também não tem a mesma mobilidade que tinha há 10 anos atrás. Apesar que se a gente quiser comparar o Marcelo Moreno com o Fred, que era o antigo camisa 9, o Marcelo Moreno é um carro de Fórmula 1 contra o Fusca, mas ainda assim não é um velocista. Os laterais, o João Lucas e normalmente é o Edilson, eles não têm essa capacidade de ultrapassagem pelos lados, e isso me preocupa um pouco nessa tática. Porque se você concentra o seu jogo na parte central, né, com 3 volantes e meias que puxam para dentro naturalmente, as jogadas de linha de fundo elas têm que ser feitas pelos laterais. E eu não acho que o Valdir ou o Edilson pela direita e nem o João Lucas tenha essa qualidade toda. O que eu imagino que o Cruzeiro tenha é mais facilidade para trocar passes no início dessa jogada. O que a gente vai fazer a partir da linha de meio campo depende muito da evolução desses jogadores. Porque se o Everton ficar preso aqui e o Maurício aqui, a gente vai ter muito pouca construção efetiva, fica muito fácil de marcar. Então é importante que eles também tratem de trocar de lado e aproveitar muito o pivô do Marcelo Moreno, que é um centroavante, mas que vem aqui se associar também aos meias para abrir o espaço, né? Porque sempre que o centroavante sai da área, o zagueiro costuma vir com ele. No momento sem bola, a ideia, né, é fechar uma primeira linha de 4, o Machado aqui na entrelinha e uma segunda linha, né, com o Pedro Bicalho e o Jadson fechando por dentro, o Everton Felipe e o Maurício fechando o corredor, deixando o Marcelo Moreno um pouco mais solto. E o bom é que o boliviano tem uma característica muito forte de pressionar zagueiro. Ele não é aquele atacante que fica olhando o jogo acontecer sem se movimentar. Outra coisa importante dessa tática é a questão da triangulação. Você tendo um lateral, um volante e um meia jogando por aqui, é muito mais fácil você poder construir a jogada, tendo aqui um cara centralizado, um outro volante e um meia do outro lado para você fazer uma virada de jogo rápida. E isso é muito importante, que a gente tenha um suporte, né? Sempre um jogador ter para quem passar a bola, mas isso vai depender muito da organização, né? De qual orientação
formação que o técnico vai passar, e eu confesso que tô bem ansioso para ver esse jogo de domingo, porque até aqui o trabalho do Adilson não tem mostrado bons resultados nesse sentido, né, em os jogadores entrarem em campo sabendo por onde atacar, onde que eles vão achar espaço, como é que eles têm que construir a jogada. Isso tudo precisa ser melhorado. Alguém pode perguntar, mas aí o Cruzeiro não ficaria com poucas opções para essa função central, para esse volante, por exemplo, no time reserva, se precisar rodar o elenco? Pois é, essa é uma outra questão importante para a gente discutir, por quê? Tem um jogador do Cruzeiro, né, que atualmente não está trabalhando com o grupo, mas tende a voltar a trabalhar em breve, que é esse sujeito aqui, ó, Ariel Cabral. O melhor momento do Ariel Cabral enquanto jogador do Cruzeiro foi naquele início, né, na temporada 2015, quando ele era justamente um volante que atua pelo lado esquerdo, nessa posição que deve ser ocupada pelo Pedro Bicalho. Se o Ariel realmente voltar ao Cruzeiro, jogando com um jogador mais intenso como o Jadson e com um primeiro volante dando mais suporte como o Felipe, talvez ele passe a ser um jogador até mais útil do que foi nas últimas temporadas, onde ele, convenhamos, né, matava a gente de raiva. Pensando no aproveitamento de jogadores, eu acho interessante essa ideia do Adilson, porque além do Ariel poder jogar como um desses volantes, o próprio Robinho é um jogador que também tem característica de jogar por aqui. Acho que Ariel e Robinho juntos não fica muito legal, porque fica muita gente lenta, mas tanto o Ariel quanto o Robinho podem eventualmente disputar uma posição aqui para ser esse jogador que atua mais na construção, não sendo efetivamente um cara de chegada no ataque. E aí a gente tem que ressaltar, o Jadson é o nosso único volante que tem essa característica pronta, de gostar realmente de chegar à frente, né? E vou até esboçar aqui o time de 2008, porque eu sei que muita gente não lembra como aquele time jogava, né? Na verdade eu vou botar aqui o time base de 2009, que foi o time que quase conquistou a América. Pois bem, essa aqui era basicamente a forma como o Cruzeiro se organizava nessa temporada 2009, mas tinha algumas movimentações bem interessantes. Por quê? Era uma equipe com 3 volantes, né? Fabrício, Marquinhos Paraná e Ramires, sendo que um desses volantes ele acabava se tornando muitas vezes um atacante durante o jogo, porque o Ramires realmente tinha uma característica de infiltração e de pisar na área adversária, que ele participava muito menos da construção que, por exemplo, o Wagner. Então, quando a gente olhava o Cruzeiro com a bola, era muito mais fácil a gente ver o Fabrício tentando construir pela direita e o Wagner pela esquerda, com o Ramires se movimentando aqui na frente, né, para receber essa bola junto com o Thiago Ribeiro e Kleber. E uma vantagem desse ataque é que tanto o Kleber quanto o Thiago Ribeiro eram jogadores de mais mobilidade. Aí você pode me perguntar, Emerson, essa escalação tá errada, você esqueceu do Wellington Paulista. Então, o Wellington Paulista, ele virou titular porque o Thiago Ribeiro se lesionou. O Thiago vinha jogando como titular desde o fim de 2008, fazendo dupla com o Guilherme foi vendido para a Ucrânia, o Kleber veio na troca e o Wellington Paulista foi contratado de uma boa temporada no Botafogo. Então, a partir da lesão do Thiago, o Wellington acabou virando titular e o Wellington era um atacante que tem mobilidade, mas é mais finalizador. E o Thiago Ribeiro acabou voltando depois da Libertadores, já no Brasileiro, quando aí o Kleber se lesionou, né? Então acaba que os 3 atacantes eles foram titulares naquele ano. Emerson, mas e o Henrique? O Henrique não era um titular regularmente do time do Cruzeiro, ele era uma espécie de primeiro reserva dos 3 volantes, né? De Ramires, Marquinhos Paraná e Fabrício. Qualquer um que estivesse indisponível, o Henrique entrava. Henrique chegou a jogar na zaga, chegou a jogar como lateral direito eventualmente, o próprio Marquinhos Paraná jogou como lateral direito. Então, apesar de ser uma peça recorrente no elenco, o Henrique também não era titular naquela formação ideal. Aqui na lateral esquerda tem o Fernandinho, que foi outro jogador que começou jogando, depois se lesionou. Entrou o Gerson Magrão, que teve uma boa sequência até aquela fatídica decisão, e depois quem se firmou na lateral esquerda do Cruzeiro foi Diego Renan, que até meados de 2010, início de 2011 estava indo bem, depois teve uma queda muito grande de rendimento e acabou deixando o clube, para fazer uma espécie de espelho desse time atual com o time de 2009. O Fábio é o mesmo goleiro, né? Eu vou botar aqui porque essa foto de tupete do Fábio tá muito boa. O Jonathan era o lateral direito, na esquerda Fernandinho, a zaga aí Thiago Heleno, né? E Leonardo Silva. E é interessante para quem é mais jovem, né, lembrar que o Leonardo Silva foi um jogador importante do Cruzeiro enquanto esteve aqui, depois acabou virando a casaca. Aí aqui na frente eu vou botar o Moreno, né, que disputa aí posição com o Kleber. Aqui no trio de meias, né, a gente tem aí o Marquinhos Paraná aqui, que seria o nosso Felipe Machado, o Fabrício aqui onde está o Jadson, o Ramires onde está Pedro Bicalho, e aqui na frente, né? Talvez até faça mais sentido o Wellington Paulista com o Moreno e não o Kleber, mas a verdade é que o Kleber era o atacante que menos voltava, né? Então Wellington Paulista e Wagner, e atualmente a gente tá aí com Everton, Felipe e Maurício. A diferença básica nessa formação é que o time de 2009 do Cruzeiro, ele jogava com um meia central, que era o Wagner, um camisa 10,
caía pelo lado esquerdo, dobrava a marcação no momento sem bola, mas era um meia central. E tinha 2 atacantes espetados, Kleber e o Wellington Paulista. No momento sem bola, seja o Wellington Paulista, seja o Thiago Ribeiro, voltava para ajudar a fechar o lado, sim, mas em condições normais de temperatura e pressão, a gente entrava jogando com 2 atacantes móveis, mas 2 centroavantes e um meia. E atualmente tem sido cada vez mais raro ver duplas de ataque, né? Então hoje o Marcelo Moreno como um centroavante, talvez o Maurício acaba se tornando de certa forma um segundo atacante, porque é o nosso jogador que mais tem se destacado em finalização. Mas taticamente, no momento sem bola, né, a marcação pelo lado esquerdo que fazia o Everton Felipe é o que basicamente fará o Wagner. Pela direita, né, o Thiago Ribeiro tinha mais facilidade que isso que o Wellington, mas o Thiago também marcava no momento sem bola pela direita, da mesma forma que o Maurício vai ter que fazer isso. E agora lembrar de uma característica marcante do Adilson Batista naquela primeira passagem, que era o seguinte: o Cruzeiro estava ganhando, ele começava a tirar todos os atacantes do time e botar mais volantes. Então era muito comum, por exemplo, tirar o Wagner e botar o Gerson Magrão para marcar pelo lado esquerdo. Tinha uma substituição muito comum que era tirar um atacante, por exemplo, o Thiago Ribeiro, e botar esse rapaz aqui, o Eli Carlos. Aí o Eli Carlos virava lateral direito e o Jonathan vinha fechar a segunda linha pelo lado. O Adilson Batista adora jogar com mais de 2 laterais. Eu acho que ele só não tá fazendo isso no Cruzeiro ainda porque ele não conseguiu achar laterais que tenham essa virtude toda ofensiva, porque nenhum dos nossos laterais conseguiu se firmar, né? Se bem que se a gente lembrar, naquele finalzinho contra o São Raimundo, ele botou o Kaká jogando de lateral direito e o Edilson como meia direita. Então esse gosto dele por laterais fazendo a linha de meio campo não morreu. Mas só uma questão que tem diferença aqui, porque aqui eu posicionei os jogadores por onde eles atuavam mais no campo. E tem uma diferença básica. O Pedro Bicalho não deve ser o volante de mais chegada. O nosso volante de mais chegada deve ser o Jadson. Então, de certa forma, né, pode ser uma tentativa até do Adilson querer emular no Jadson o comportamento que ele via no Ramírez naquela época. Aqui essa comparação Machado e Paraná, ela é até parecida. Os dois jogadores que chegaram desacreditados, muito criticados, cometeram falhas inicialmente. O Paraná depois conseguiu construir uma história bonita no Cruzeiro, foi um jogador importante por algumas temporadas. Vamos ver o que vai acontecer com o Machado. E aqui o Pedro Bicalho, eu não sei se ele vai conseguir repetir, né, aquele desempenho agressivo que tinha o Fabrício. Porque o Fabrício, ele tinha características de primeiro volante, ele marcava muito forte, mas ele tinha uma subida interessante pelo lado direito, sempre buscando essa triangulação pelo lateral, né, que na época normalmente era o Jonathan, e o Fabrício tinha uma jogada clássica espetacular, que era o corte pro meio e o chute na arquibancada. Mas isso é apenas uma memória ressentida, não levem a sério. E a grande pergunta que eu deixo pra vocês nesse vídeo é a seguinte: vocês acham que vai funcionar essa tática? Porque todos concordamos, né? O futebol mudou muito aí nessa mais de uma década. E será que o Adilson vai conseguir implantar aquela mesma filosofia de jogo com um time que era bem estruturado? Porque naquela época ninguém dizia que o Adilson Batista não conseguia organizar um time. Aquele Cruzeiro tinha seus defeitos, às vezes era um time meio burro, meio previsível, e quando chegava na hora H não conseguia vencer como a gente gostaria, né? Embora fosse espetacular em clássicos. E esse time atual do Cruzeiro ainda não tem uma cara. É uma equipe totalmente em construção, e apesar de não ser o maior fã do Adilson Batista, eu acho que é uma tentativa válida. A gente precisava mesmo mudar essa tática, porque o 4-2-3-1 que a gente veio utilizando nesse início de ano já deu provas o suficiente de que a gente não estava conseguindo fazer o jogo fluir. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Eu gostaria que vocês usassem os comentários para dizer o que acham dessa nova tática do Adilson, se acreditam que vai funcionar ou não. Eu não vou abordar aqui outros esquemas, como utilização de 3 zagueiros, por exemplo, porque hoje isso não faz parte aí dos planos do nosso treinador. Mas comenta aí também qual eram suas grandes lembranças dessa primeira passagem do Adilson, que foi um momento em que o Cruzeiro sempre estava brigando por todos os títulos, mas infelizmente a gente não copou quase nada, né? Só estaduais mesmo. E não esquece de deixar o like no vídeo, se gostou, né? E se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente volta com os vídeos de notícia e por hoje é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!